Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir. Bem-vindos a mais uma palestra pública. Aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, presencialmente, e para aqueles que já são nossos frequentadores habituais, sintam-se abraçados por todos nós que fazemos esta casa. Hoje, como tema da nossa palestra, temos o nosso querido irmão Valdemir, trabalhador da nossa casa, com o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. É um tema muito interessante. Espero que vocês todos prestem bastante atenção no que será explanado nessa noite de hoje. Vamos para a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, pedir a intercessão que vem do alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor Moacir, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de mais uma vez aqui estar nessa casa, para conhecer um pouco mais da palavra do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos e que aproveitemos esse momento de irmandade, momento de aliança, uns com os outros e com o alto, para entender um pouco mais sobre a nossa missão, sobre o que precisamos fazer aqui nesse planeta. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje, agora e sempre. Passo agora a palavra ao nosso querido irmão Valdemir. Queridas irmãs e queridos irmãos, muito boa noite a todos. Estava brincando com o irmão Flávio aqui, disse, não teve nenhuma preparação, um exórdio, para continuar a concentração do palestrante, nem nada disso. Minhas irmãs, meus irmãos, é uma imensa satisfação mais uma vez nós retornarmos a este lugar que nós sempre, quando temos a oportunidade, chamamos e classificamos de sagrado. É um lugar sagrado, mas não é um lugar especial. Por incrível que pareça, não é um lugar especial. É um lugar destinado a qualquer um de nós que nos preparamos, que nos dedicamos, que possamos estar inseridos num contexto de preparação para estar de frente de um trabalho desses. Que essa é uma das questões particulares da doutrina espírita, que ninguém é detentor de todo o conhecimento, de toda a informação, de todos os postulados da doutrina espírita. Ela está aberta, acessível e disponível a toda e qualquer pessoa que queira ir de encontro a ela. Participando dos estudos, buscando informação, buscando conhecer, debatendo, discutindo na melhor acepção do termo, a gente aprende, se prepara de repente para um dia, começa falando 5 minutos no exórdio, depois 10 minutinhos, depois divide uma palestra com alguém, 30 minutinhos, daqui a pouco você se vê tomando um tempo de 45 minutos, 1 hora, e trazendo um tema de reflexão com a sua visão particular, mas principalmente com a base que a doutrina espírita nos traz. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa nesse sentido. Desde que o mundo, que nós seres humanos começamos a nos juntar em pequenos aglomerados, em pequenos clãs, em pequenos grupos, pequenas sociedades, sempre a ideia foi de que o mais forte viesse a proteger o mais fraco. De que o mais inteligente viesse a ajudar, a assistir, de dar assistência ao menos favorecido nesse contexto. Ao longo da história da humanidade também, nós descobrimos que conhecimento, que informação é poder. Descobrimos isso também sabendo que
pessoas que detinham conhecimento, esse poder, muitas das vezes se utilizavam desse poder, dessa informação, para ter algum tipo de benefício sobre outras pessoas. E isso, ao longo da história da humanidade, parece que não mudou muita coisa. Apenas se modernizou. As ferramentas são outras. Mas o ser humano sempre teve essa inclinação para querer se sobressair um pouco sobre os outros. Existe um jargão, não é um dito popular, mas é um jargão popular, que eu não sei se ele é brasileiro, mas alguns brasileiros atribuem isso, ou falam isso de uma maneira muito interessante, que o mundo é dos mais espertos, o mundo é dos mais inteligentes, o mundo é de quem tem mais, enfim, coisas torpes desta natureza. E muitas pessoas acham realmente isso, de que sendo mais esperto, ganhando, alguns usam o famoso jeitinho brasileiro de querer se sobressair em outras pessoas. E por isso a proposta da educação e amor com a ideia do homem inteligente na Terra. Porque uma das principais, sendo a principal proposta da doutrina espírita, é a moralização do espírito. E esta moralização, ele vai adquirir ao longo de suas sucessivas experiências e existências na matéria e através de um processo de autoeducação. De vencer as suas más inclinações, as más paixões, as más tendências, buscando se fortalecer e não ceder a isso. Só que não é fácil. E nós sabemos disso que não é fácil. Nós somos tentados, chamados, muitas das vezes ao erro, diariamente. E muitos de nós resistimos. Muitos de nós resistimos. Nós somos muitas vezes, estamos em uma situação de talvez levar algum tipo de vantagem sobre alguém. E nós escolhemos não fazer isso. E muitos poderiam dizer, mas você é besta. Por que você fez isso? Você é besta. E a gente sabe que a nossa consciência ela iria nos atormentar durante a noite. Tem acho que foi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que dizia que a nossa consciência nos avisa antes como amiga do que nos criticar, nos julgar, nos chamar à responsabilidade como juiz. Dizendo que nós, quando cometemos um erro, quando cometemos um equívoco, na maioria das vezes, ou muitas das vezes, nós sabemos que estamos fazendo algo errado. E às vezes decidimos fazer isso. Porque isso pode de alguma maneira trazer algum tipo de benefício e de satisfação momentânea. E a gente, por essa satisfação momentânea, a gente escolhe fazer. E um processo de busca intelectiva, desse processo de inteligência integral do ser, coincide também exatamente com essa perspectiva da gente ter um grande discernimento nessas situações chaves de decisão, de nós termos digamos assim, o arcabouço necessário para fazer a melhor ou as melhores escolhas. Mas uma vida na carne, uma vida na experiência material, nós bem sabemos que ela é muito difícil e complicada. Mas se a gente puder, pelo menos não atrapalhar e não complicar ainda mais, é melhor. Mas precisa de ousadia, de compromisso, de responsabilidade e, acima de tudo, de disciplina. A gente vai adentrar, obviamente, nesse contexto de conhecimento, partindo de um conhecimento científico. E eu coloquei a ciência entre aspas aqui, porque essa definição aí, ela está para as ciências naturais nas questões que envolvem
o mundo físico, o mundo material. Porque a ciência experimental material, ela busca alguma coisa que ela possa verificar, tomar isso como algo possível de ser verificado, ela possa controlar o processo e ela possa repetir, para a partir de um determinado resultado ela dizer, isso é válido, isso não é válido, isso funciona, isso não funciona. E aí o que é que acontece? Ela diz, bem, isso se estabelece como conhecimento científico adquirido, é publicado, e a comunidade científica e o mundo vêm a conhecer. Muitas das coisas que acontecem no campo científico envolve testes com animais. E existem várias sociedades protetoras de animais que tentam fazer com que esses experimentos não sejam feitos em animais, porque a gente sabe que muitas das vezes muitos animais são sacrificados por conta disso, e principalmente em camundongos que são produzidos em laboratório, aqueles branquinhos pequenininhos. E por que camundongos, Jaldemir? Porque esses estudos dizem que mais ou menos apenas 30% a menos eles têm de todo o arcabouço ou aparato biológico dos seres humanos. Ou seja, é como se fosse ali nesses camundongos eles pudessem reproduzir como poderia ser no homem. Porque a diferença é apenas de 33% de genes, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza desse dado. Mas a gente sabe que eles fazem isso porque, a partir dali, eles podem pensar depois em replicar esse experimento no ser humano. Ah, mas poderia ser com chimpanzés, que é 99%. Aí a coisa seria muito mais complicada, né? Tem outras coisas que envolvem aí a questão dos chimpanzés que não poderia de maneira alguma, até porque entrariam em extinção, seria pior. Rato eles produzem em laboratório, chimpanzé não. Chimpanzé não, aí não dá, né? Deixa os bichinhos lá na natureza. Inclusive os ratinhos também. Pois bem, para quem não está conseguindo enxergar, a gente vai ler o texto na íntegra aqui como está. A ciência se limita às leis que pesquisam a matéria. Por isso que eu coloquei a ciência aqui entre aspas. Mesmo com relação ao homem, detém-se no corpo físico. Não considera o ser espiritual que se prende a uma ordem especial de ideias, que não sendo o domínio propriamente dito da sua ação em si, foge-lhe como objeto de investigação. Ou seja, essas ciências naturais experimentais não se ocupam do princípio espiritual, do ser espiritual, do espírito. Por isso, ciências entre aspas, porque o espiritismo também é uma ciência que trata desse aspecto espiritual. Assim como tem outras ciências que se ocupam dessa natureza espiritual também. Mas a ciência, como nós conhecemos ela de maneira mais experimental, não se ocupa com isso. Mas a gente sabe que isso um dia há de acontecer. Nesse trecho, ele está exatamente na íntegra, como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, que é o último item do capítulo, que é o item 13, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, o item 13, o homem inteligente na terra, que ele diz o seguinte, para a gente não se orgulhar da nossa inteligência, da gente se achar o sabichão, o mais importante, o sábio, porque isso, primeiro de tudo, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe de tudo. A gente não conhece tudo. Somos seres ainda muito limitados. E mesmo alguns espíritos de alguma evolução espiritual, eles não sabem tudo, porque quem detém todo o conhecimento é apenas o próprio Criador. Mas à medida que o espírito avança e evolui, mais ele tem conhecimento, mais ele pode fazer, mais ele sabe. Mas no que diz respeito à nossa condição evolutiva aqui na Terra, mundo de provas e expiações, mundo mediano e mediano para baixo, nós somos muito, mas muito, 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 muito limitados. E às vezes, veja, a gente está conversando com alguém
E aí você vê aquela pessoa, se você puxar qualquer tema de conversa, a pessoa sabe falar. Você começa a falar de botânica, ele sabe. Fala de mecânica, ele sabe. Fala de física quântica, ele sabe. A gente diz logo, que cara, ou que pessoa metida. Provavelmente essa pessoa sabe de maneira muito superficial aquelas coisas, por um determinado momento de ter visto, ter aquela informação, mas isso, muitas das vezes, não chega a ser um conhecimento, porque informação é uma coisa e conhecimento é outra. A gente vai ver um pouco disso mais adiante. Então, quando a gente está diante de alguém que parece que sabe tudo quanto é tema que a gente conversa, a gente acha até meio estranho, meio snob, nossa, que metido, sabichão, não sei o quê. Tem pessoas que até se afastam, não querem estar perto, se sentem inferiorizadas, intimidadas. E aí vejo que coisa interessante. Nós somos muito limitados e a nossa limitação muitas vezes é restrita a um campo de conhecimento em que nós atuamos. Claro que a gente não pode também se limitar a isso e podemos expandir as nossas possibilidades. Por isso que algumas pessoas tem a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, muda de área e faz tudo isso, vai ampliando a sua capacidade e o seu conhecimento para atuar na sociedade. Para atuar na sociedade. Então, também não é a gente se acomodar naquilo que a gente sabe, crer que ele seja suficiente, mesmo dentro da nossa área de atuação. Mesmo dentro da nossa área de atuação. Então, a ideia é que nós alcançamos, o professor Clóvis de Barros Nunes, ele diz o seguinte, que nós alcancemos a nossa excelência. E o que é essa excelência? A excelência para os gregos era uma coisa chamada de arete. E a gente vai tentar ver isso em algum momento aqui. Mas é naquilo em que você atua, naquilo em que você faz, você se dispor a fazer o teu melhor com todas as tuas qualidades e aquilo que você conseguiu juntar, que envolve tudo que você sabe naquela área de conhecimento e você atua da melhor maneira, você dá sempre o seu melhor. Não é você ser mais ou menos, não. Claro que a gente não vai estar 100% todos os dias. Mas não é por causa disso que a gente não vai tentar buscar dar o nosso melhor a cada dia, mesmo não estando tão bem. Mesmo não estando tão bem. Eu lembro de um fato interessante, essas coisas de rios, de Instagram, que fica passando, a legenda falava uma coisa interessante, vejam como que é um professor. Aí mostrava um professor num país oriental, não sei precisamente qual, ele vinha muito triste, cabisbaixo, andando devagar, semblante, sabe, fechado, como se estivesse triste. Quando ele chega na porta da sala, ele levanta o rosto, estende os ombros para trás, mantém uma postura correta, abre um sorriso, abre a porta e dá um bom dia bem fervoroso para os alunos. Que apesar do dia ruim que ele estava tendo, a responsabilidade, o compromisso, a preocupação dele era de dar o melhor para o seu alunado. Quantas das vezes a gente não tem uma primeira má impressão com alguém? O que é essa primeira má impressão? Nós encontramos alguém num dia não tão bom. Quando nos deparamos com essa pessoa acaba sendo um pouco grosseira, ríspida conosco. E a gente diz, poxa, fulano ou aquela pessoa é uma pessoa ruim. Não gostei dela, é antipática. A gente coloca alguns adjetivos, às vezes, não muito legal. E não. É fulano, uma pessoa maravilhosa, pessoa educada, gentil. Eu desconheço essa pessoa que você está falando. Não é a mesma pessoa. Fala, pois comigo foi super grossa. A gente vai ver o porquê disso aí também quando for ver inteligência sensível e inteligível. Mas a gente tem que ter esse tipo de preocupação, porque esse tipo de entendimento de conhecimento e de inteligência faz com que a gente atue melhor no mundo e com as pessoas que convivem conosco e com as pessoas que nós nos relacionamos. É para isso que serve a nossa autoeducação, para a gente ser melhor para nós e para o mundo. Para nós e para o mundo. Então,
o texto diz aqui: se Deus nos deu seus desígnios de vos fazer nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Então, aquilo que nós temos como conhecimento, aquilo em que nós somos bons, aquilo em que você faz bem, é para você, mas não é só para você. Mas não é só para você. O que adiantaria bibliotecas e mais bibliotecas em todo o mundo, se todas elas não fossem acessíveis às pessoas que quisessem buscá-las? Toda a informação na internet, se nós não tivéssemos acesso a ela. Se nós quiséssemos buscar agora informação, não tivesse nem Wi-Fi, nem rede de dados móveis, que nós quiséssemos buscar uma informação, um conhecimento na rede, como faríamos? Ou buscar um dado como se fazia. Os mais jovens não sabem disso de maneira alguma, mas a gente ia para as bibliotecas das escolas ou as bibliotecas da rua, enciclopédias, livros, passávamos horas ali para fazer um trabalho, para fazer um trabalho da escola, um TCC, qualquer coisa. Íamos em loco, nesses livros físicos, buscar esse conhecimento, essa informação. Hoje em dia, num clique do Google acadêmico, você pode pegar muita coisa. Muita coisa. Mas, apesar de muita informação, de muito conhecimento, o que fazer com tudo isso? O que fazer com tudo isso? Porque muita informação não quer dizer que nós somos seres realmente supra-evoluídos com tudo isso. Temos uma sociedade, principalmente uma juventude, mega ansiosa. Mega ansiosa. Por excesso de tecnologia. E eu não estou nem falando questão de informação, que muitos desses jovens sequer buscam informação na rede. É excesso de coisas aleatórias que não produzem nada na vida deles. Nada. E aí eles não são melhores nem para eles, nem para o meio de convivência onde eles estão inseridos. E como é que ele vai transformar a própria vida e o meio e o lugar onde eles vivem? E muitos deles, eu que sou professor também, têm a preocupação de dar uma vida melhor para os pais, para ele mesmo. Eu disse, sim, mas você está fazendo o que para isso? Porque sua maior parte do tempo é no TikTok. E o que é que o TikTok pode... não, mas cuidado com isso. E a gente até falou sobre os malefícios do TikTok, e entre outras coisas, do vício tecnológico também, que, enfim, todas essas coisas que ultrapassam a busca por sermos pessoas melhores através da informação e do conhecimento. E aqui é onde entra o primeiro ponto aqui, que é o conhecimento sensível. Sensível lembra sensibilidade. Então, é aquilo em que os nossos sentidos básicos, por que básicos? Porque está aqui, né? A audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. As mulheres têm um sexto, talvez um sétimo sentido aí, né? E alguns humanos de maneira geral têm a intuição, que não entra aqui. Mas os sentidos básicos é como nós recebemos as informações do mundo. É como isso é recepcionado por nós. Aqui está o exemplo de maçã e educação. Por que isso aí de maneira aleatória para vocês, mas não para mim? Você experimenta uma maçã. Eu coloquei a maçã porque foi a última fruta que eu comi no dia de hoje até chegar aqui. E aí eu experimento essa maçã e essa maçã para mim ela parece suculenta, doce e macia. Mas se uma mesma pessoa pegar uma outra maçã do mesmo pacote que eu peguei a minha, talvez essa outra maçã do mesmo pacote, ela não esteja para essa pessoa suculenta, doce e macia. Porque a experiência gustativa dela
pode ser outra. Porque os receptores podem colocar essa informação de maneira diferente para ela. Então a experiência dela com a maçã é diferente da minha experiência com a maçã. Assim como a educação. Como eu falei anteriormente, de fulana que teve um mau dia e eu tive uma primeira má impressão da pessoa e disse que ela era mal educada, grosseira e ignorante, quando na verdade muitas das vezes ela teve um dia muito ruim, não justificava descontar em alguém, mas eu infelizmente fui aquela pessoa que naquele momento estava diante dela e ela respondeu de maneira ríspida. E aí para mim aquela pessoa, ela vai ser grosseira, mas para outra pessoa não. E é assim, nesse conhecimento sensível, que a gente se relaciona com as coisas do mundo. Com as coisas do mundo. E o conhecimento inteligível. Esse aqui é a forma prática, digamos assim. É como nós vamos buscar esse conhecimento prático, teórico, científico. Por isso que está aí, né? Pensamento, intuição e intelecto. Quando você vai buscar uma informação, essa informação, até então, ela passa a ser apenas uma informação. E se você não fizer nada com ela, com pouco tempo, o teu cérebro vai descartar aquilo. Porque existe um método que é até utilizado na linguística, que é método de repetição espaçada. O que é isso? Quando a gente, porque a gente tem alguns tipos de memória que elas são interessantes, que é memória de curto prazo e memória de longo prazo. É muito provável que você tenha uma lembrança de curto prazo muito mais forte do que, aliás, de longo prazo do que uma de curto prazo. Você pode lembrar de eventos de 20, 30 anos atrás e não lembrar qual foi o seu café da manhã, a roupa que você usou ontem. Mas para que serve isso, Valdemir? Para a gente ter disciplina. Para a gente focar naquilo que é importante. Para a gente ter um método de fazer as coisas. Esse método de repetição espaçada, ele é utilizado em muitos locais, muitos campos de atuação científica, inclusive na linguística e no aprendizado de línguas estrangeiras. Que, de vez em quando, em períodos regulares, você vai revisitando aquelas informações. Porque senão o seu cérebro vai esquecer. Que ele vai entender, está ocupando espaço aqui desnecessariamente. Vamos fazer o seguinte, deleta. E aí você, poxa, como é aquilo, e você não tem mais aquela informação, ela não faz mais parte do teu arcabouço, não vira conhecimento estabelecido. E aí, quando a gente começa a aprender coisas, que a gente começa a ressignificar essas coisas, ou dar sentido a elas, e isso é recorrente, a gente passa daquela informação a transformá-la em um conhecimento adquirido, estabelecido, que a gente não esquece mais. Pode passar 40 anos, você vai continuar sabendo daquilo. Um professor experiente, antes de ser experiente, ele fazia as aulas dele no papelzinho, roteirizava, colocava os exercícios, colocava lá no seu birozinho e tal, organizava, olhava aqui, ia para o quadro, olhava, tirava uma dúvida. Com o tempo ele foi colocando só os tópicos, daqui a pouco ele vai para o quadro sem precisar do papel. Sem precisar do papel. Porque já está aqui, ele não perde mais, ele já sabe. E isso é treinado. Isso é treinado. Para quê? Quando nós estamos empenhados, envolvidos em um projeto positivo, caridade, qualquer atividade que você se dedica a fazer o bem a outra pessoa, a cuidar do próximo, a cuidar do nosso semelhante, é uma palavra que eu gosto de usar mais do que o próximo, você começa a criar, primeiro de tudo, uma ideia de que alguém precisa de ajuda. E de que você pode ajudar. Mas que você precisa de meios para fazer isso.
Você precisa de organização, de tempo, de disponibilidade, de compromisso, de respeito, de disciplina. Uma série de fatores que muitas das vezes quando você não tem, mas está querendo fazer, você começa a realizar isso. Você começa a mudar a tua vida, a tua rotina, para se adequar a um processo de querer dar assistência a alguém. E você começa a ver os meios de fazer com que isso aconteça. Mas você não vai conseguir isso numa semana. Você vai numa semana, você tem uma experiência, você tem um impacto inicial, e você sente conhecimento sensível. A experiência de estar diante da necessidade do outro, muitas das vezes, muito forte e radical para alguns. E você trabalha aquilo, trabalha aquela experiência de uma maneira tal que diz, poxa, eu não imaginava que tinha tanta gente na rua necessitada de tanta ajuda. E aí você começa a querer mobilizar mais força, mais pessoas, para poder que você possa buscar a ajuda dessas pessoas e você, recolhendo essa ajuda, levar para uma outra tarefa que você vai fazer, ou aquela mesma tarefa em outro dia. Quando você se estabelece num trabalho como esse, você começa a criar registros de experiências sensíveis que fazem um sentido para você de que aquela experiência, ela é boa, ela é positiva, ela é transformadora, ela faz bem para você e faz bem para a sociedade que você está inserido. E o teu cérebro começa a te estimular isso com hormônios da satisfação, da alegria, dopamina principalmente, que é o hormônio da alegria, da satisfação. De você se sentir bem no lugar onde você está atuando diretamente em contato com as pessoas. Mas, até para ajudar, a gente precisa estar bem preparado. A gente não pode fazer a caridade de qualquer jeito, porque existe organização, existe uma disciplina, existe todo um aparato para que a assistência possa chegar da melhor maneira possível naquele que necessita. Não é feito de todo jeito. E você não vai chegar em qualquer trabalho assim do nada e de repente está ali, caiu de paraquedas por acaso. Não, você também é preparado para esse trabalho. Isso é um tipo de inteligência. A gente vai ver que é um tipo de inteligência aí que, apesar de ser algo estabelecido como moderno, não é tão moderno assim. Esse grande educador brasileiro, respeitado por muitos, questionado por outros, mas a gente sabe da importância que ele tem e principalmente do quanto ele transformou vidas através da educação. E ele diz aqui, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E qual que é a missão do homem inteligente na Terra? É de transformar a sociedade que ele vive, ajudando exatamente aqueles que estão mais atrasados. Aqueles que estão mais atrasados precisam se adiantar. Precisam se adiantar. Vejam só, na progressão dos mundos, a gente sabe que a Terra está num patamar mediano. Mas ela já teve um patamar inferior, um patamar de mundo ainda primitivo. E outros orbes, outros mundos, eles já estavam em um processo diferenciado. Isso é muito conhecido por todos nós, os exilados de Capela, a constelação, o mundo de Capela e tudo mais. Mas isso serve para ilustrar uma diferença de que exatamente os mundos, eles têm essas diferenças de patamares de evolução, porque existe uma ajuda mútua entre os mundos. Nós não estamos isolados aqui na nossa galáxia, sozinhos, sem a assistência de outros orbes, de espíritos de outras esferas espirituais universais. Absolutamente. Existe uma grande assistência para que nós
possamos fazer ou caminhar todas as pessoas do planeta Terra da melhor maneira possível. E o que é que aconteceu naquele momento lá da Terra, saindo de um mundo primitivo, e Capela saindo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração? Muitos espíritos que não acompanharam o processo de crescimento e evolução do planeta de Capela, eles não estavam em diapasão, em concordância com a evolução do orbe. E o que é que aconteceu? O mundo continuou evoluindo sem eles. E o nosso planeta, apesar da nossa insistência de não querer crescer, evoluir, se tornar pessoas melhores, ele vai evoluir. A gente não tem controle sobre isso. E aí, esses espíritos que não faziam parte do contexto evolutivo do orbe, o que é que se faz com eles? De espíritos mais preparados, mais inteligentes, mais capazes do que nós saindo de um mundo primitivo. Ou seja, nós engateando e eles já formados em determinado grau. Disseram, bem, vamos ajudar aquele planeta a crescer e evoluir de maneira melhor. Vamos enviar esses espíritos aqui que estão mais bem preparados e fazem parte de um processo evolutivo diferente e mais avançados do que eles, para que esses espíritos aqui possam ajudar a eles a evoluírem também. E aí o que é que acontece? Os mais fortes cuidam dos mais fracos, os mais evoluídos cuidam dos menos evoluídos. E nós tivemos, isso é a gente pegar a história da humanidade aí, quantos avanços em todas as áreas de conhecimento científico possíveis da época, dentro, obviamente, de um contexto, dentro de um marco histórico, que nós tivemos. Tecnologias avançadíssimas para a época, de que nós, com a nossa evolução, não éramos capazes naquele momento de ter aquele tipo de conhecimento, porém, sabia-se que aquilo ali veio através de irmãos nossos de outro orbe que trouxeram aquele conhecimento para nos dar essa informação, esse conhecimento para a gente avançar. Quando eu me nego a ajudar alguém, a facilitar a vida de alguém, a instruir alguém, a possibilitar que o outro seja melhor, a possibilitar que o outro tenha, eu estou negando que o outro seja alguém melhor, capaz e que acredite. Eu posso estar também destruindo, desestabilizando algo estrutural no ser humano que é a fé. Fé em Deus e fé na humanidade. Quantas vezes a gente não vê pessoas que a gente conhece desacreditadas da humanidade, porque tem muita gente fazendo mal aí. Tem muita gente fazendo mal, é verdade. Mas tem mais gente fazendo bem. Tem mais gente fazendo bem. E eu tenho total convicção disso. Mas muita convicção. Que tem muito mais gente fazendo força positiva para o mundo ser um lugar melhor do que o inverso a isso. Tenho total convicção disso. Aqui, uma ideia, um conceito, não é um conceito fechado, final ou único da ideia de educação e de conhecimento. Educação é uma prática social que visa ao desenvolvimento do ser humano. Vejam que isso aqui é fundamental e fantástico. Desenvolvimento do ser humano. De maneira integral, completa. De suas potencialidades, habilidades e competências. A educação, portanto, não se restringe à escola. Isso é para arrematar. Isso é para arrematar. Escola, professor, não é lugar nem é pessoa para educar o filho de ninguém. Mas é isso que está acontecendo em nossas escolas. Infelizmente. Por falta de limite, por falta de pulso, por falta de disciplina,
por falta de maturidade, de orientação, de uma série de coisas que as nossas famílias estão falhando com os nossos tutelados. Escola é lugar de conhecimento, de formar um cidadão, no contexto do currículo pernambucano, de formar um cidadão para o mercado de trabalho. Mas, além disso também, o novo ensino médio, apesar de suas falhas e de seus questionamentos, ele tem pelo menos 3 áreas de conhecimento que elas são fundamentais para a modernidade, para o jovem de hoje, que é educação socioemocional, protagonismo juvenil, projeto de vida que já existia e investigação científica. O problema é que professor não é psicólogo para educar socioemocionalmente os alunos. Muitas das vezes ele precisa dessa assistência socioemocional e ele não tem, e tem que dar aula disso. Mas a ideia é muito boa, porque uma educação socioemocional faz parte da demanda da sociedade moderna, que está doente. Mas ela é aplicada, executada de uma maneira ineficiente. E segue. Deve ter como principais objetivos a formação humana do educando, transformada em uma prática regular de vivências de cidadania, equidade, inclusão e socialização. Vejam, vivências de cidadania. O jovem, o ser humano, com a formação correta, ele vai atuar socialmente de maneira efetiva e positiva. Equidade vai buscar sempre a ideia de que somos iguais perante a Constituição, perante todas as leis vigentes, de buscar de não, de maneira alguma, aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de vantagem, nada que destoe daquilo que nós entendemos que seja o correto. Inclusão, que é uma demanda importante e necessária, e, acima de tudo, a socialização, as relações interpessoais. Eu vou correr um pouquinho, isso não dá tempo não, isso, Flávio? Meu Deus do céu. Só para justificar como é que tudo isso começou, todo o conhecimento, ele parte de alguém que buscou isso, conheceu, estabeleceu e divulgou. Mas quando nós não tínhamos meios de fazer o registro disso, tudo era através da prática oral. Isso aqui é como se fosse alguém em um púlpito, falando para outras pessoas aqui, e aqui alguém sentado em uma pedrinha, em uma roda de conversa, ali conversando. Inclusive o termo pedagogo, ou paidagogos no grego, é aquele que leva ao conhecimento. E o que é que acontecia? Essas tradições, esse conhecimento, ele era famoso boca a boca. Boca a boca. Sócrates que falou para os seus alunos, que tinha um tal de Platão lá, que aprendeu, e teve outros alunos, e aí tem lá um tal de Aristóteles que aprendeu, e Aristóteles foi passando, e assim a gente já entendeu a corrente. Mas tudo era o boca a boca. E as pessoas aprendiam, e muitos desses métodos também era repetição espaçada. Porque para revisitar uma informação e estabelecer ela como um conhecimento adquirido, precisava voltar com aquela informação anterior vista. E aí o que é que acontece? Jesus, sagazmente, ele sabia o seguinte, que dentro das práticas gregas, existia uma prática chamada de oratória ou retórica, que era utilizado pelos advogados, o pessoal que tinha realmente o poder da palavra, o poder do convencimento, que utilizavam muitas das vezes esse conhecimento, essa grande sapiência que eles possuíam, para ludibriar, para enganar ou para ter vantagem, ou para, como muitas vezes acontece, um criminoso conhecido, sabido que cometeu determinado crime, absolver ele de seus crimes, através da retórica. E a retórica é a arte do convencimento.
Muito utilizado em cursos de oratória, e os advogados que fazem direito possivelmente devem ter alguma cadeira disso para poder falar bem e inclusive utilizando os termos técnicos corretos e adequados. E o que é que Jesus, pensando nisso, falou? Porque Jesus veio, obviamente, alguns séculos depois de todo esse boom grego aí dos filósofos que começou lá com Tales de Mileto. Jesus Cristo, sabendo da ineficiência da mera retórica, ou seja, palavras apenas jogadas ao vento, o discurso, muitas das vezes, não corresponde à prática. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso, ao lavar os pés de seus discípulos, disse: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. O método pedagógico de Jesus é o método mais eficiente de ensino. O melhor de todos possível. Se chama exemplo. Porque você tem claramente uma visão clara, uma visão objetiva de como nós devemos nos comportar. Inequívoca, segura, de tal maneira que é o único espírito citado no livro dos Espíritos como o único modelo seguro para que todos nós possamos seguir. Não tem nenhum outro. E detalhe, Kardec, século XIX, 1847, 56, ou seja, os estudos começaram antes, ou seja, tudo que veio antes de pessoas ilustres de conhecimento, de sabedoria, de conhecimento na história da humanidade, já era conhecido por muitos, porque já existiam livros. E os Espíritos só dão um único modelo, Jesus. Seguro. Porque Ele deu a nós o melhor método de aprendizado possível, que é o exemplo. Por isso que está aí embaixo, ó, o Albert Schweitzer, ele falou: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. É a única. Por isso que Jesus falou: façam como eu lhes fiz. Dê o exemplo de humildade, de desprendimento, de acolhimento, de amor, de respeito e de tantos outros exemplos que Jesus nos deu e que nós sabemos. Vem você colocar mais água para mim, por favor. Essas fotinhas aqui é uma preparaçãozinha para entrar num campo bem interessante, que é a gente vai falar sobre ele, mas eu vou antecipar, né? Antecipar, hoje em dia, eu vou usar uma linguagem dos jovens, né? Dar spoiler, né? A gente tem que estar antenado com as coisas dos jovens, né? Que é falar sobre o Howard Gardner, que é um psicólogo cognicista estadunidense da Universidade de Harvard, que ele não criou as inteligências múltiplas, porque já existia isso de maneira, digamos assim, já estabelecida, mas está tudo muito solto, nada organizado, nada metodológico, para a gente entender como é que isso funciona na prática. E como é que nós, tantas pessoas, tantos rostos, tantas realidades diferentes, a gente não é igual na hora de aprender, de passar conhecimento, de atender as pessoas, de amar. Nós somos diferentes em muitas coisas. E aqui o conhecimento da inteligência é rico em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Bem empregada aqui é, entendamos, positiva e com ação coletiva e social. E eu bato nessa tecla, aquilo que nós temos de melhor, que sabemos fazer melhor, é para nós e para os outros. É para nós e para os outros. Eu lembro de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Infortúnios Ocultos, de uma mãe que zelosamente costura, prepara roupas
para entregar à noite a pessoas desabrigadas, e a sua filha está do seu lado, vendo ela fazer isso, querendo ajudar, pede para dar uma daquelas peças dela lá, e ela diz, não, minha filha, porque se você for dar isso, você não está dando o que é seu, você está dando o que é meu para outra pessoa. Você ficaria com o mérito daquilo que eu fiz. Você não tem mérito sobre isso. Agora, se você quer ter o mérito daquilo que você fez, quando eu for atender as pessoas, quando eu for ajudar, procura ver quem está precisando de algo, ajeita lá o travesseiro de uma, e começou a costurar, começou a fazer coisas para essas pessoas que a mãe ajudava também. E é como a gente falou, considerando o nosso contexto social de família, e independentemente do arranjo familiar que tivermos, tudo parte dali, de dentro de casa. Se nós temos um lar doente, uma família doente, seguramente esse jovem, essa pessoa que vai atuar na sociedade, vai ser problemático. Não vai ser saudável essa experiência. Vai ser alguém muito mais necessitado de ajuda do que de dar assistência a alguém. Por isso essa preocupação daquilo que nós fazemos bem, ser empregado sempre de maneira positiva para o social, para o coletivo. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumentos de orgulho e de perdição para si mesmos. Utilizam esse conhecimento, essa inteligência, para ter benefícios próprios. Muitas das vezes, esses benefícios que são para ele, impactam de maneira muito forte na vida de muitas pessoas, que são lesadas muitas das vezes em seus direitos, segundo a nossa Constituição. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhes o que ela mesma lhe deu. E aí a mensagem do Espírito Ferdinando, Espírito Protetor, na cidade de Bordeaux, 1862. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, no último item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos. É uma advertência de que se nós estivermos utilizando esse conhecimento, essa inteligência nossa, para o mal, para um benefício egoísta, apenas nosso, um dia a justiça divina há de chegar até nós. E não nos preocupemos com quem está fazendo essas coisas equivocadas por aí. Ah, mas não está acontecendo nada agora. Não tem problema. O que a justiça humana não alcança, a divina há de alcançar um dia. No momento oportuno, para que através dessa educação um pouco mais dura e rígida, né, a gente poderia de repente aprender de uma maneira um pouco mais leve, mais tranquila, mais alegre, mais feliz. Mas muitos de nós escolhemos o meio mais difícil da disciplina, que é a dor. E eu vou pular esse daqui porque o próximo ele vai justificar exatamente essa ideia do Howard Gardner, né, que ele fala das múltiplas inteligências. E o que é isso? Que ele diz o seguinte, que a gente limitou e fechou os nossos alunos nas escolas a um conhecimento muito estático que ele está preso do século XIX. Vejam só que coisa interessante. Brasil, escola pública, Pernambuco, Recife, que é a minha realidade. Os alunos, eles sentam todos numa fila, enfileirados, tudo fardado, tem que chegar a uma determinada hora, só pode sair uma determinada hora, toca uma campainha para ele ir tomar 20 minutinhos de sol e comer um lanche, toca a campainha para ele voltar para a sala de aula, toca a campainha para ir almoçar, o professor passa um conhecimento, uma aula, num quadro, que é a mesma aula para todo mundo que aprende em tempos diferentes, de maneira diferente e não tem a mesma capacidade. Como é que vai funcionar?
E aí diz, você é burro, que você não sabe, você não aprende. E às vezes o menino tem outro tipo de inteligência que não é explorado, porque a gente nunca vai ver isso. Nunca vai ver isso. Vou dar um exemplo bem interessante. Não é meu, tá? Eu estou apenas reproduzindo isso que eu já vi de outra pessoa. Uma pessoa está comendo uma pipoca. Ela leva 5 minutos comendo esse saquinho de pipoca de 45 gramas da Veneza doce. E aí ele oferece essa pipoca para um amigo. Em quanto tempo eles comeriam essa pipoca? Aí você poderia, bem, se 5 minutos para uma pessoa, 2 minutos e meio para 2. Não, mas aí é o seguinte, como já tem concorrência, um vai começar a ir mais rápido, comer pipoca mais rápido que o outro, talvez acabe mais rápido. Matematicamente falando, está errado. Mas na experiência, no conhecimento sensível, está correto. Porque quando tem concorrência, o outro quer comer mais do que o seu vizinho, e aí eles vão mais vezes ao saco de pipoca, nisso faz com que o tempo diminua. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quantos dias 3 pedreiros vão construir essa mesma casa? Em um terço do dia, não. Que 2 vão ficar conversando e aquele que vai ficar sacrificado sozinho, não vai fazer o trabalho direito, porque vai reclamar de quem estava conversando e descansando. Ou seja, quando a gente vê, necessariamente parece que não tem resposta errada. Mas dentro das práticas pedagógicas, tem que ter uma resposta certa, aquela que o professor disse que como deve ser. E a gente não estimula os alunos a construir uma ideia de resposta diferente, baseada em como ele entendeu, como ele experienciou aquela aula. Como ele recebeu aquilo. E assim somos nós, na hora de falar com as pessoas, na hora de atender. Já perceberam como é que os educadores, os pedagogos, aqueles que trabalham com os pequenininhos, como é que eles falam com as crianças? Quem já foi em escola já viu. Eles fazem isso. Ó. Diga, meu filho, o que é que você quer? Fica na mesma altura da criança, fala baixinho e acolhendo. Para que primeiro a criança ela se sinta segura falando com alguém que não está num patamar mais alto, intimidando ela. Mas para que se sinta acolhida e segura, porque está falando com alguém ali que fala carinhosamente, que está no mesmo nível que ela. Isso é estratégia. Mas isso também é um entendimento de que esse tipo de relação faz com que ela ganhe confiança e acolha melhor as crianças. E atenda melhor. E faça o melhor trabalho. E transforme. E tenha o carinho, o amor daqueles pequeninos. E aí ela vai transformando o espaço dela, vai transformando o ambiente dela. E para finalizar, Flávio, certo? Vou parar essas tradições clássicas aqui, que é no ponto, a nossa culminância aqui, que é a educação espírita. Nós temos um grande educador espírita chamado Eurípides Barçanufo. Tem em Minas Gerais, eu acho que no município de Sacramento, uma escola, que é uma escola espírita, regular, com todas as áreas de conhecimento que a LDB e as leis dispõem, mas que ensina também o espiritismo. E não é uma escola confessional, como as escolas católicas e protestantes, mas uma escola preocupada com o bem-estar, o conhecimento integral do ser, inclusive espiritual. O objetivo do espiritismo é contribuir com o progresso moral e intelectual do homem, alargar o conhecimento humano visando o aprimoramento moral e intelectual que, conseguinte, alcança a compreensão do seu estado atual, dando subsídios para saber o que fazer e para melhorar-se. O indivíduo que ele está dentro da doutrina espírita, que ele procura se melhorar, ele começa a transformar o ambiente em volta dele. Começa sempre pela casa. E aí, no local de trabalho, na fila do banco, em qualquer lugar, ele é o mesmo, em qualquer espaço, ele
é o mesmo, tratando com qualquer pessoa de maneira indistinta. Ele trata todos iguais. Porque ele tem uma compreensão exatamente dessa, uma visão muito além daqui. É de alguém que está tentando se melhorar. Tem lá o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam o que Pestalozzi, que foi professor de Kardec, ele fala sobre educação. Pestalozzi procurava desenvolver nos seus alunos o raciocínio lógico, o pensamento reflexivo e a criticidade. Entendia Jesus como mestre e a proposta cristã como projeto de educação para a humanidade. Então a proposta de Pestalozzi, que é a proposta espírita, é a perspectiva de uma ideia de Jesus sempre nas nossas vidas. Sempre. E Kardec entendia que o progresso integral do ser humano era alcançado por processos educativos. Kardec, ele era um educador, ele foi responsável por algumas transformações da gramática da língua francesa à sua época. Era professor também, pautado na cientificidade, ou seja, trazendo a ideia do conhecimento científico também, porque é um conhecimento estabelecido na nossa sociedade. Na afetividade e na transcendentalidade. Que isso é uma novidade para nós, né? Isso é novidade. A doutrina espírita não se resume apenas ao caráter religioso. Ela se propõe a ser uma doutrina de vida. Por isso que quando me pergunta, você tem religião, professor? Não. Tem não? Não. Mas você não se diz cristão, porque você era católico? Não, eu sou espírita. Oxe, então o senhor tem religião? Não, porque espiritismo não é religião. Mas por que não é? A gente vai explicar, porque não é questão de dogma, uma série de coisas e tal. Mas eu digo, espiritismo é uma doutrina de vida. É uma filosofia de vida. Que a gente tenta seguir, a gente tenta se moldar a partir daquilo que ela traz para nós como proposta de transformação e de educação moral. A gente quer ser melhor para nós e para o mundo à nossa volta, para transformar esse mundo. E para finalizar, deixa eu vir aqui para o nosso querido Paulo Freire de novo. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas educadas transformam o mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.